Estamos de volta com o segundo bloco do Balanço 2016 e Perspectivas 2017 da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, e é por isso que eu estou recebendo aqui no estúdio o Alan Malinski, assessor técnico. Nosso assunto agora é o feijão. Alan, qual que é o balanço que você faz também desse ano de 2016? Então, esse ano nós viemos pelo terceiro ano consecutivo diminuindo em área também de produção, tanto em área como em produção. Esse ano nós produzimos em torno de 2 milhões e 400 mil toneladas. Nós chegamos a 3 milhões e 400 mil toneladas na safra 13 e 14, mas viemos caindo em área, em produção, por vários fatores. Um foi a diminuição de área, tanto nas três culturas, porque aqui a gente tem três culturas, a gente consegue fazer 3 safras de feijão durante o ano. Perdemos área nas 3 culturas, tanto é que a gente perdeu em produção nas 3 culturas também nessas últimas 2 safras. O que acontece? Hoje, o que o Brasil consome, ele fica em torno de 3 milhões e 200, 3 milhões e 300 mil toneladas em anos normais. Esse ano a gente não conseguiu nem produzir o que a gente consome. Tanto é que nós tivemos que buscar milho no mercado externo. Então, esse ano nós tivemos problema por causa da seca em algumas regiões, excesso de chuvas em outras regiões. As áreas de pivô acabaram não plantando feijão, no caso como aconteceu em Unaí, Cristalina, a terceira safra. O pessoal, como quando ele faz a programação lá em janeiro, para plantar esse feijão lá em abril, maio, junho, os preços das outras culturas que são plantadas em pivô ali estavam mais rentáveis. No caso de milho doce, batata, tomate, essas culturas que são cultivadas aqui. Aí o produtor acabou fazendo contrato para plantar essas culturas diferenciadas. Chegou no momento em que o feijão chegou a 300, 400 reais, como o produtor já tinha fixado o contrato, ele não podia migrar de cultura, acabou também incentivando a queda de produção da terceira safra, que normalmente sempre tem uma reação, ainda mais se os preços forem positivos. Então, essa série de fatores fez com que as áreas caíssem e a produção também. A produção caiu justamente por causa da estiagem, dessa questão do El Niño, que prejudicou todas as culturas o ano todo. Então, o El Niño no centro-oeste, no Mato Piba, em algumas regiões do sudeste também, o excesso de chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, prejudicou, porque o feijão também é uma cultura muito sensível. Se durante o desenvolvimento dela ter algumas chuvas a mais do necessário, você acaba tendo maiores problemas com doenças, pragas e doenças. E se no momento da colheita der umas 2 ou 3 chuvas, você perde, porque começa a perder a qualidade do grão, começa a perder o brilho, cai o preço porque é pago ao produtor. Então é uma cultura muito sensível e essas questões climáticas fizeram com que caísse novamente a nossa produção de feijão em todas as regiões do Brasil. Essa queda de produção e queda da área dedicada à cultura a gente observou bem no início do ano, na metade do ano, com um certo alarde aí de todo mundo reclamando do preço do feijão. Esse feijão que veio num valor maior, além da falta de produtividade aqui no Brasil, foi importado da onde para ser um preço tão alto assim, Alan? Então, justamente para tentar segurar um pouco essa explosão dos preços no mercado interno, nós já importamos feijão da Argentina, do Mercosul, então, principalmente da Argentina, um pouquinho do Paraguai também, que ele entra num preço competitivo no Brasil. Mas dentro disso, como também nós tínhamos a expectativa que não tivéssemos produto suficiente aqui, foi tirado também a ATEC para importação de feijão, tanto da China quanto do México também, principalmente feijão preto, para abastecer o mercado interno, porque nós tínhamos dificuldade. Os preços estavam muito altos, nós não tínhamos produtos, então para não ter o problema da inflação, porque isso vai direto para a mesa do consumidor. Então nós tivemos a necessidade de importar produtos de fora. Mas eu acho que daqui para frente deva mudar um pouco a situação. Eu acredito que para a próxima safra a gente deva reverter essa situação aí, justamente devido aos bons preços que acabou incentivando o produtor a voltar a cultivar essa oleaginosa também. Aproveitando esse otimismo, qual que é a perspectiva para o ano que vem na cultura? Então, falando de área no Brasil, porque o Brasil é o principal produtor, os outros países produzem pouco. Então, essa área que já foi plantada, que é o feijão de primeira safra, nós já tivemos um incremento de área considerável, já plantamos 1 milhão e 100 a 1 milhão e 200 mil hectares. Para o feijão segunda safra e terceira, por mais que falta ainda um bom tempo para a gente plantar, as estimativas são de manter a área. Mas eu acredito, mesmo com essa manutenção de preço, mesmo com esse aumento de produção no feijão
primeira safra, que deva aumentar também a produção a área do feijão segunda safra e terceira safra. Então, por mais que a gente está trabalhando com uma área de 3 milhões de hectares, né, a gente está em torno de 150, 160 mil a mais que a safra passada, eu acredito que esse número ainda deva sofrer algumas alterações. A gente deva investir um pouquinho mais ainda em área, né, o produtor deve investir em tecnologia também, porque as perspectivas são boas, tanto de preço, né? Então, eu acredito que a gente deva manter ou até aumentar um pouco mais esse número ainda. Esses aumentos aqui trazem à tona aquela velha história da oferta e da demanda mais uma vez, né, Alan? Vai aumentar a oferta de feijão, a previsão é essa para o ano que vem, e o preço deve cair, não deve se manter esse como foi o que a gente viu esse ano, né? Que foi bom para o produtor, mas ruim para o consumidor. Essa é a perspectiva? Exatamente. Eu acredito que os preços devam recuar um pouco e devem ficar nos valores medianos, em torno de 150 a 250 reais, deva ficar flutuando, né, nessa faixa de preço. Mas aí também a gente tem um cuidado, por mais que a gente venha aumentando a área, a gente tem alguns problemas que tem preocupado os produtores, principalmente a mosca branca. A gente tem visto que está sendo difícil fazer o controle, é a principal praga, porque ela transmite o vírus, que é o mosaico do feijão, né? Então, isso tem preocupado, tem ocasionado perdas em todos os estados, principalmente aqui, ó, falando de sudeste para cima, né? A gente vê que tem ocasionado muitos problemas. Então, mesmo com esse aumento de área, a gente tem que ficar muito atento também por essas questões da mosca branca. Por mais que foi instituído o vazio sanitário em Goiás, né, principalmente nessas áreas de pivô, para tentar quebrar o ciclo dessa praga, mesmo assim ainda a gente está com o sinal de alerta ligado, porque isso ainda pode nos causar problemas, tanto em aumento de custos como em quebra de produção. Então, o produtor precisa estar bem atento com relação a essa praga que é problemática e está preocupando muito mesmo todo o setor. E os principais estados produtores aqui no Brasil continuam os mesmos? Quais são? Então, a gente vem do Paraná, o Paraná é um dos principais, Paraná, Minas, né? Goiás também produz muito bem, Rio Grande do Sul, né? Então, acho que todos esses estados, as expectativas também são de clima favorável para a produção de feijão. Então, acho que isso tudo deve, por mais que o primeiro estado que plantou foi o Rio Grande do Sul, ou o Paraná, tem tido algum problema por alguns excessos de chuva em algumas regiões, devido a essa fragilidade dessa cultura, né? Mesmo assim, ainda acreditamos que lá deva ter uma boa produção. Ainda é meio cedo para falar, mas acreditamos que sim. Os demais estados, a gente acredita que essas boas estimativas aí, de clima deva favorecer, porque a gente repõe bem essas produções aí e até venha trazer boas rentabilidades ao produtor e disponibilizar um produto num preço acessível para o consumidor também. Esses estados que se destacam na produção de feijão, Paraná, Rio Grande do Sul, eles fazem fronteira com os principais fornecedores de feijão para o Brasil quando a coisa aqui aperta, né? No caso, a Argentina e o Paraguai também. Esses nossos vizinhos estão sofrendo com esses mesmos problemas também climáticos e também de mosca branca? São os mesmos problemas que têm afetado os nossos vizinhos? Sim, a safra passada a Argentina passou por alguns problemas, mas foi mais pontual também, não foi tão drástico como foi no Brasil. E lá o consumo deles é muito menor também, então praticamente o que eles conseguem produzir já fica meio disponível para o mercado externo. Mas eu acho que nós repondo nossa produção, eles acabam perdendo essa competitividade com a gente, então acaba não entrando muito produto desses países, basta a gente conseguir fazer o dever da casa, que é produzir o que a gente vai consumir. Porque nesses 2 últimos anos a gente acabou produzindo muito próximo do que a gente consumia ou até bem abaixo, como foi nessa última safra. Isso que incentiva a entrada de produtos de fora, que é principalmente o feijão preto, né? Esse que acaba entrando no Brasil, os demais praticamente só produzido no Brasil. E como é que ficou a questão dos nossos estoques públicos? Eles foram afetados também com 2 anos seguidos de baixa na produção? Sim, por mais e o feijão é uma cultura que ele não mantém a qualidade por muito tempo em estoque. Então, você não tem como armazenar esse produto por muito tempo, porque você começa perdendo a qualidade em brilho, em sabor. Então, é um produto que ele tem a vida de prateleira muito curta, como a gente fala. Então, ele precisa ser produzido e consumido, questão de 5, 6 meses depois, porque depois já começa a cair. E é uma apicultura muito sensível à praga. Se você deixar armazenado, você tem que ficar investindo em controles de pragas e doenças também. Então, isso acaba trazendo custos aos produtores, que não é vantagem armazenar, né? Então, por isso que é uma cultura muito sazonal, a gente tem essas 3 safras durante o ano, e a gente vê que é muito isso. Aumenta a oferta, cai o preço. Diminui a oferta, sobe o preço. É muito sazonal a cultura de feijão. A gente fala que é uma cultura diferenciada, é difícil até
o produtor se programar e trabalhar com isso, porque como a gente tem a entrada de 3 safras no ano, né, então oscila muito a questão de preços, de perspectivas, então é uma cultura um pouco mais sensível, tanto na produção quanto na comercialização também, justamente por isso, vida curta de prateleira e sensibilidade na hora de produção também. Para encerrar, Alan, qual que é o recado que você deixa para o produtor que vai começar a nova safra? Eu acho que nós viemos de uma safra muito ruim para todos os estados, né? Onde tivemos perdas devido às condições climáticas, perdas devido a problemas de pragas e doenças, mas acreditamos que esse ano a gente as expectativas são diferentes. O produtor deve continuar investindo porque eu acho que esse ano vai ser o ano de dar um passo à frente, que a gente deve ter uma boa produção, os preços devem ser favoráveis também. Então eu acho que as expectativas para esse ano com relação a clima e preços são favoráveis ao produtor, com uma atenção só para o milho, porque o milho, se a gente vir com essa super safra, isso pode ocasionar alguns problemas futuramente. Mas isso ainda não tem nada certo, são algumas perspectivas que temos ainda, a gente precisa também entender um pouquinho melhor. Mas eu acho que esse ano tem tudo para ser um ano para todas as regiões, principalmente. Perfeito, eu agradeço aqui a presença do Alan Malins, que é assessor técnico da CNA. Obrigado pelo balanço e pelas perspectivas também. Eu que agradeço a oportunidade e tenho uma boa safra a todos os produtores.